Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta então com a nossa terceira aula. Hoje a gente vai continuar falar um pouquinho mais sobre limites, né? Só que um limite um pouquinho diferente. Antes, na nossa aula anterior, falamos um pouquinho de limites tendendo um ponto, x tendendo a um ponto. E muitas vezes eu disse para vocês, né, que a gente deveria tomar muito cuidado qual é esse ponto, porque a maioria das vezes o limite era calculado num ponto muito crítico dessa função. Agora, hoje, nessa aula de hoje, nós veremos limites ao infinito. Então é um pouquinho diferente, né? O conceito do nosso limite, ao invés de tender para um ponto, ele vai tender para o infinito. Mas vamos com calma aqui, tudo vai ficar mais claro quando a gente começar a falar daí do limites ao infinito, né? Então, hoje o nosso tema é limite do infinito e um pouquinho de continuidade de funções que eu já cheguei a comentar na aula passada também. Hoje a gente vai adentrar no conceito mais específico da coisa, né? Mas bem tranquilo também. Então, para começar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma frase do meu ídolo, que eu sou extremamente fã dele, que é do Albert Einstein. Diz assim: uma vez que aceitamos nossos limites, vamos além deles, né? Então, vamos começar. Então, qual é o problema quando a gente está trabalhando com elementos ao infinito e limite no infinito? São as minhas indeterminações, ou formas indeterminadas, né? Por exemplo, se eu tiver 0 por 0, é indeterminado porque eu não sei muito bem o que acontece quando eu divido 0 por 0. Infinito por infinito, o que acontece? Dá 1. Por que 1, professor? Eu não entendi. Porque assim, pensa, se eu tenho 4 e divido por 4, esse resultado vai ser 1. Então, quando você divide duas coisas iguais, esse resultado sempre é 1, né? Mas é muito abstrato a gente falar que se a gente dividir o infinito por infinito vai dar 1, porque a gente não consegue mensurar o infinito. Quando a gente fala que é algo infinito, estamos imaginando que essa função ela vai ser infinita, né? Um gráfico ele é infinito. Mas quando a gente analisa o limite tendendo ao infinito, a gente quer analisar o significado disso tudo, é analisar a função em toda a sua continuidade. Então, a gente não analisa só num ponto, que é igual o da aula passada, a gente analisa essa função por inteiro. Então, uma forma infinita de analisar essa nossa função, tá? A ideia do limite ao infinito é isso, tá? Beleza. Nesse ponto, ela é contínua, mas e em todos os outros pontos que essa função possui? Será que ela é contínua? E daí, então, que surge o conceito de infinito, né? Então, 0 por infinito vezes 1 elevado ao infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, mais infinito menos infinito. Então, são formas que a gente não sabe o que acontece. É um caminho que a gente não anda muito bem, né? Então, quando isso acontece, a gente precisa usar algumas estratégias para a gente conseguir determinar qual vai ser o limite disso aí. Então, o conceito de limite do infinito é o mesmo conceito do limite em um ponto. Então, a princípio é isso, né? Então, a gente vai ter uma função que vai tender a L. Então, L a gente já sabe que é o limite dessa função, né? Então, eu vou ter lá limite de x tendendo a um ponto A, por exemplo, de uma função f de x.
E esse valor aqui, esse limite, se existir num ponto, ele será L. Então, L é o nosso valor que nós temos relacionado ao eixo Y, tá? Então, aqui é relacionado ao eixo X, X está tendendo a A, o eixo X está tendendo a função X, a função que nós estamos analisando está tendendo no eixo X para o ponto A, e quando ela tende para o ponto A, no eixo Y, ela vai dar um valor L qualquer, né? Então, o conceito é o mesmo. Então, se a gente pega um intervalo aqui em torno de um ponto, e a gente faz esse intervalo, né, com tamanho mais delta, ou e menos delta, a partir daqui, né, a partir desse ponto aqui, mais delta e menos delta, nós vamos ter um intervalo de tamanho aqui, vamos colocar um intervalo aberto, né, de mais epsilon e menos epsilon, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui dentro, eu vou na minha função e eu caio dentro desse meu intervalinho aqui, né? Vou lá na minha função, que é o gráfico, a função sempre é o gráfico, e caio nesse nosso intervalo. Então, o conceito de limite no infinito é a mesma coisa, só que ao invés de tender para um ponto, a gente vai tender a infinito. Aqui a gente imagina que seja mais infinito, então em sentido positivo do crescimento dos nossos gráficos, né? Onde o x positivo é para a direita e o y positivo é para cima. E também em sentido negativo nesse caso aqui, né? Em sentido negativo da nossa função, aonde negativo para x é para a esquerda e negativo para y é para baixo, tá certo? Então aqui é o mesmo conceito. Então a gente vai imaginar aí que a gente vai calcular o limite de x tendendo a mais infinito, que normalmente a gente não coloca o maisinho aqui na frente, ou coloca, né? Porque o mais, ele é bem neutro nas nossas operações. A gente chama 2 e não fica chamando ele de mais 2, né? Porém, o menos 2 sempre tem que aparecer, porque se não aparecer o menos na frente, a gente vai imaginar que esse número é positivo, tá? E daí, a gente vai ter a ideia de x tendendo a mais infinito e a menos infinito, que é o que eu falei para vocês, tá? Essa função é contínua num ponto, mas será que ela é contínua em toda a sua função, em todo o gráfico? Será que ela vai ter algum ponto lá para frente onde eu não consigo enxergar? Por exemplo, quando x for 1 milhão, essa função vai ser descontínua. Então, é uma coisa bem distante assim da gente ficar pensando, né? Mas que, na verdade, é muito simples da gente calcular. Então, por isso que a gente calcula o limite aí dessa função do infinito. Então, faz sentido eu falar em limites laterais para o infinito? Tipo, vindo pela esquerda e vindo pela direita num ponto? Não, a gente vai ver que daqui a pouco, quando x está tendendo ao infinito, isso vai me determinar um negócio chamado assíntota, né? E dentro da função, uma assíntota, ela vai ser algo bem definido, que a nossa função vai ter um comportamento em torno dela, tá certo? E daí a gente já vai ver o que significa esse termo. Então, se uma função não é definida num determinado ponto, não tem sentido questionar sua continuidade nesse ponto. Então a gente já viu isso, né? Se a gente tem uma função e nessa função ela não tem aquele ponto no seu domínio, não faz sentido a gente perguntar se ela é contínua nesse ponto, né? Por exemplo, aqui é uma função quociente, e a função quociente não pode admitir o denominador igual a zero. Então, nessa função, o valor quando x for zero, ela vai ser uma bolinha aberta. Por quê? O domínio dessa função é todo o número possível que eu imaginar, menos o zero. O zero é um valor de x que, se eu substituir aqui, eu vou zerar essa função. E se eu zero essa minha função no denominador, isso fica uma forma que eu não consigo calcular, né? Uma forma que ela é meio que impossível. Então, o zero não pertence ao meu domínio, tá? Então, não faz sentido eu perguntar se essa função é contínua no zero, porque zero não pertence ao meu domínio. Então, quando eu estiver falando em continuidade,
eu sempre vou estar analisando pontos que pertencem ao meu domínio, tá certo? Então, se eu pegar essa mesma função aí, 1 sobre x, tá? E eu fazer o meu limite de x tendendo ao infinito. O que significa isso? Eu quero valores muito grandes, mais infinitos, muito grandes para x. Então, eu começo lá com x valendo 10, por exemplo. Então, eu vou ter 1 sobre 10, que é 0,1. Aí, vou aumentar. Pensa que x é infinito, então cada vez eu vou ter números maiores e maiores, né? Então agora eu vou ter 100. Então 1 sobre 100, 0,01. Agora maior que isso, 1000. Então o x agora é 1000. Pensa que aqui é infinito, tá? Então eu estou substituindo valores aqui no meu gráfico. 1 sobre 1000 vai ser 0,001. Agora eu vou ter aqui 10.000. 1 sobre 10.000. 1 sobre 10.000 é 0,00001. O que a gente pode perceber? Que quanto mais eu estou aumentando o valor de x, o valor de y ele está se aproximando de um valor que a gente conhece e é muito conhecido nosso, né? Que ele sempre dá muito problema, que é o zero. Quanto mais eu aumentar o valor de x, mais essa função vai se aproximar do valor zero. Então, a gente comumente fala, né, que o limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre x vai ser zero. Porque quanto mais eu aumentar o valor do meu x, mais eu vou diminuir meu valor do y, né? E o gráfico da função 1 sobre x é esse gráfico bonitinho aqui. Então, observem o seguinte, ele é um gráfico que ele vem aqui, ó, do menos infinito aqui em x, e ele desce. E ele vem aqui do mais infinito, que é para lá é mais, né? Mais infinito para x, e ele sobe para y, né? Então a gente pode perceber que é um gráfico que não toca os eixos. Ele está meio que flutuando sobre os eixos, né? Então ele tem uma linha bem tênue aqui em relação a x, e uma linha bem tênue aqui em relação a y, né? A gente pode perceber que os dois eixos eles não vão ser encostados pelo gráfico, né? Diferentemente da parábola, que várias vezes a gente via a parábola cortando o eixo. Não é o caso. Ele não encosta o eixo, o gráfico de 1 sobre x. Ele vai tender a ficar muito próximo dele, porém ele nunca vai encostar, tá certo? E aí fala assim, se a gente pensar 0,00001, aí eu posso ter 0,0000001, não é zero, é muito próximo, não é zero, né? Então, quando a gente tem, né, o limite tendendo ao infinito, a gente sempre tem que pensar isso. Mais infinito, valores muito grandões. Menos infinitos, valores muito pequenos, né? Sempre essa ideia. Mas tá, aqui a gente fez por uma observação, né? Foi substituindo valor, substituindo, e a gente chegou no valor zero. Posso fazer assim? Pode sim. Só que fica muito moroso, muito trabalhoso a gente fazer isso. E muitas vezes a gente pode chutar um valor errado aqui, né? Então não é esse o método que a gente faz. O que a gente faz, então? Quando a gente tem limite de x tendendo a infinito, nesse caso aqui é para mais infinito, mas é o mesmo conceito, tá? Tanto para mais quanto para menos infinito é a mesma coisa. Então a gente vai utilizar o método de fatoração. Sempre o método de fatoração. Então, aqui a gente tem uma função quociente, que é a função de cima dividido pela função de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou enxergar qual é a letra, preste bem atenção nisso, qual é a letra que possui a mesma base e a mesma potência, certo? Qual é a letra que possui a mesma base e a mesma potência, ok? Ok, beleza. Então, enxergado isso, aí a gente vai fatorar,
tá? Então, esse processo aqui de fatoração, ele vai muito com treino, tá, gente? Conforme a gente for fazendo exercício, vai ficando mais claro. Então, a primeira coisa é enxergar o quê? A parte da letra que tem a mesma potência, ou seja, base da letra e a potência igual. Nesse caso, eu vejo que é x elevado a 4. Certo? Então, é minha letra que possui, ó, base e potência igual. O x cubo não, o x quadrado não. Mas aí, tá, pro, e se eu tivesse x cubo aqui? Eu teria x4 e x cubo aqui, x cubo, ou seja, duas repetições. Qual que eu iria escolher? Sempre a de maior potência, tá? A gente sempre vai escolher a de maior potência. Então, se x4 é maior potência, a gente escolhe a x4 maior para colocar em evidência, né? Então, a gente observou que é x4. Então, a gente vai colocar o x4 aqui na frente. Tanto em cima quanto embaixo, porque a gente viu que os dois são parecidos em cima e embaixo. Beleza? E agora, o que a gente faz? Achou que era o x4, x elevado a 4, né? Que era o elemento que tinha em cima e embaixo ao mesmo tempo, coloquei em evidência. Coloquei fora de um parêntese. Beleza? E agora eu vou dividir a expressão inteira por aquele valor que eu tirei. Então, se eu tirei x4, eu divido tudo por x4. Se eu tirei x3, eu divido tudo por x3. Se eu tirei x2, eu divido tudo por x2. Tá? Esse processo chama-se fatoração por fator comum. Tá certo? Então, se vocês quiserem procurar depois na internet, se chama fatoração por fator comum. Beleza, pois bem. Então, aqui vai ser x4 dividido por x4, x2 dividido por x4, 2 dividido por x4, certo? Divido cada um deles aqui pelo valor que eu tirei, tanto em cima quanto embaixo, certo? 2x4 dividido por x4, x3 dividido por x4 e 5 dividido por x4. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Outro processo que vocês têm que saber é divisão de polinômios. Então, como que a gente divide polinômios, né? Se a gente tem bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Essa é a divisão de polinômios. Se a gente tem uma multiplicação, a gente repete a base e multiplica os nossos expoentes. Vamos lá? Vamos dividir esses dois aqui, ó. Base igual, né? X e x. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 4. 4 menos 4 é 0. Então, vai dar x elevado a 0. X elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0. Qualquer coisa. 1 milhão elevado a 0 é 1. 10 mil elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Então, aqui, ó, tá meu resultado. Vamos fazer os dois aqui agora. X ao quadrado dividido por x à quarta. Repito a base e subtraio os expoentes. Sempre o de cima menos o de baixo. Então, isso aqui vai ficar x elevado a menos 2. Tá? Então, eu preciso de um pouquinho de operação de potência de vocês. Tá? E aí, potência negativa. E potência negativa eu não posso deixar aí, né? Por que não? Potência negativa significa base invertida. Como assim? Esse valor aqui é x, né? Eu tenho um valor aqui debaixo dele, que é 1. Sempre. Debaixo de qualquer número é 1. Então, eu tenho um valor aqui, debaixo dele. Então, como minha potência está negativa, significa que essa base, que era x sobre 1, está invertida. Na verdade, ela é 1 sobre x. Certo? Inverti a base, agora fica a minha potência positiva. Está aqui. Beleza, agora eu vou para esse aqui. Ah, não tenho x em cima, só tenho x embaixo. Então, não tem como repetir a base e subtrair os expoentes, né, gente? Então, só repito o que tinha. Tá certo? Agora, para esse aqui, ó, de novo, repito 2, porque número para mim não faz diferença nenhuma. x4 dividido por x4 vai dar x0, que dá 1. Então, fica só o 2, né? Porque fica 2
Aqui fica 2 vezes essa divisão aqui, ó, dá 1. 2 vezes 1, 2. Aqui mesma coisa, ó, x3 dividido por x4, 3 menos 4, menos 1. Inverto a base, vai ficar 1 sobre x. 1 sobre x, tá? E aqui 5x elevado a 4. Então, gente, essa semana eu preciso que vocês vejam lá, estudem novamente essa parte de operação de potências, tá bom? Operação de potência e divisão de frações. Beleza. Então, é isso aqui que eu tenho como solução. Beleza. Agora, olha que legal, né? Outro processo que a gente faz é o que, ó? Base e potência igual, eu corto. Porque esse valor aqui vai dar 1. Porque é a mesma ideia que eu tinha falado para vocês, né? 4 dividido para 4 dá 1. 100 dividido para 100 dá 1. Então, x elevado a 4 dividido por x elevado a 4 também dá 1. Tá? Então, quando eu tenho bases iguais, eu posso cortar. Base e potência igual. Base e potência igual. Que é o caso aqui, ó. Eu posso cortar porque eu sei que vai dar 1. E 1 para divisão e para multiplicação é neutro. Como eu estou fazendo uma divisão, ele fica neutro. Agora que é o porém. Isso aqui 2 matou, matou, matou. Por isso que a gente escolhe igual em cima e embaixo, ó. Para a gente matar isso aqui. Matou, morreu. Mas eu fico com isso aqui. Sempre remetem-se a isso aqui, ó. 1 sobre x, limite tendendo ao infinito vai dar 0. Ou seja, 1 sobre infinito, x não é infinito, então é 1 sobre infinito, esse valor vai dar 0. Seja mais infinito ou menos infinito. 1 sobre infinito dá 0. Tem 1 sobre infinito, 2 sobre infinito, 4 sobre infinito, qualquer coisa, tipo 1 sobre infinito, 4 sobre infinito, 7 sobre infinito, sempre vai dar 0. Por quê? Pensa 7 dividido por um número muito grandão, que é infinito. Isso aqui vai dar 0, quase 0 para cada um, né? Vai dar alguma coisa para cada um, porém é uma coisa muito pequenininha, né? Pensa um pedaço de bolo. Você está numa festa com um pedaço de bolo, né? E calculou o bolo para 100 pessoas. Então seria o bolo dividido para 100. Porém, chega a cidade inteira. Todo mundo vai ganhar bolo? Todo mundo vai ganhar o bolo, mas daí cada um vai ganhar uma migalhinha de bolo, né? Então qualquer coisa, qualquer número dividido por infinito vai dar 0. Então olha que engraçado, ó, 1 dividido, o nosso x não é infinito, então ficaria aqui, ó, 1 dividido por x ao quadrado, ou seja, infinito ao quadrado. 1 sobre infinito ao quadrado, meu, isso vai dar 0. Infinito ao quadrado é um infinito maior ainda, então dá 0. Aqui, 2 sobre x à quarta seria 2 sobre infinito, que também dá 0. Ou seja, isso dá 0, isso dá 0. É uma estratégia, tá, gente? Ó, isso dá 0, ó que bonitinho. Isso dá 0. Nossa, meu, zerou tudo. Não, não zerou tudo. O que restou? 1 e o 2 que eu não mexi. Então, qual é o limite de x tendendo a mais infinito? O limite de x tendendo a mais infinito é 1 sobre 2. Então, quando x fica muito grandão, essa função ela vai se aproximar do valor 1 sobre 2 para y, né? Então, vai se aproximar para y. Então, é essa aqui a nossa função. 1 sobre 2 é 0,5. Ó, 0,5 em y. Tá aqui. Não encosta, tá? Chega muito próximo, mas não encosta. Então, a nossa função é essa em verde. Estão vendo que essa função vem do menos infinito em torno desse 0,5, em torno desse meio, e ela vai para o mais infinito. Mas ela sempre vai ficar em torno, tá vendo? Sempre vai ficar em torno desse 0,5, mas nunca vai encostar. Isso é uma assíntota, isso chama de assíntota, tá bem? A gente já vai ver o conceito disso. E aí vale aquelas propriedades que a gente viu de limite para um valor, também vale as mesmas propriedades de limite no infinito, tá? Limite de x tendendo a um ponto
de f de x mais g de x é igual o limite de f de x mais o limite de g de x, tá? E a mesma coisa para multiplicação, beleza? E aqui, ó, uma outra hipótese, né? É só para a gente utilizar dessas funções. Então, 1 sobre x ao quadrado é como se a gente tivesse 1 sobre x vezes 1 sobre x. É como se eu tivesse essa função aqui, ó, e aberto ela em duas partes. Então, se eu tenho o limite da multiplicação, é igual à multiplicação dos limites. Eu posso separar esses limites, tá? E aqui a mesma coisa, ó, limite de uma função aqui e a função de baixo. E aqui a mesma coisa. Então, certo? Só para a gente utilizar um pouquinho da estratégia de limite. Beleza, então. Então aqui a gente vai fazer um outro exemplo, né? Então continua a mesma ideia. Quando eu estou trabalhando com limite no infinito, eu não posso pegar e substituir na minha função. Então o que eu tenho que fazer? Identificar qual é a minha letra que possui em cima e embaixo, no caso isso aí é para a fração, né? Que possui na fração de cima e na fração de baixo a letra igual. Nesse caso a gente vê que é x, né? A potência de x é 1, quando não me aparece nada é 1, e aí eu coloco x em evidência. Aqui. Coloquei x em evidência, divido todo mundo por x. E aí entra aquela manipulação que a gente já viu. Letra igual em cima e embaixo, eu corto, x dividido por x vai dar 3, que é esse valor aqui, né? X dividido por x vai dar 1. Coisas iguais divididas vai dar 1. 4 não dá para dividir para x e 4 não dá para dividir para x, ok? E aí, ó, x tendendo ao infinito, então vai ficar 4 dividido por infinito, 0. 4 dividido por infinito, 0. Então fica aqui 3 dividido por 1, logo, limite de x tendendo ao infinito é 3, né? E aí, a gente volta naquele limite lá que a gente viu. Limite de x tendendo a 0 de 1 sobre x. Mesma ideia, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Vou dividir em cima e embaixo por x. Por quê? Ah, pro em cima não tem letra, só embaixo. Tá, mas a minha intenção é tirar essa letra aqui de baixo. Então, ficaria 1 sobre x em cima, dividido por x sobre x embaixo. Então, a ideia ó, é a mesma. Um x aqui em evidência, né? Corto esse x com esse x, vai ficar o quê? 1 sobre x em cima, e aqui embaixo, 1 sobre x em cima, e aqui embaixo ficaria 1, né? E aí a gente chega àquela denominação do nosso zero, limite de x aqui infinito. X tendendo ao infinito, 1 sobre infinito, 0, tá certo? E aí, essa outra função que a gente viu aqui, 3 sobre x, 3x mais 4 dividido por x menos 4, o gráfico é essa função em vermelhinho. Nós vimos que o limite de x tendendo ao infinito é 3, certo? Então, é igual a 3. Beleza. Então, olha aqui, ó. Tá vendo essa função vermelha? Essa função vermelha em cima e embaixo, ela vai tender a esse ponto onde o y é 3, né? Então, o x é infinito, o y é 3. Então, ó, y3 é aqui, y3. Então, por esse ponto vai passar uma reta ilusória, tá? Que é o que a gente chama de assíntota. A assíntota é uma reta ilusória, que ela não existe no gráfico, ela não aparece, mas a gente sabe que ela está ali, tá? Então, ela pode ser horizontal ou vertical. A gente já vai ver quando é uma, quando é outra. Nesse caso aqui, ela é horizontal. Então, aqui, ó, esse gráfico, ele vai ter uma assíntota. O limite existe de x tendendo ao infinito? Existe. E qual é? 3. Então, a minha assíntota, ela existe e ela vai passar no ponto y igual a 3. Está aqui.
certo? Então, esse gráfico, ele sempre vai tender a encostar nessa reta, mas ele nunca vai tocar essa reta. Esse é o conceito de assíntota, tá? Tanto para baixo quanto para cima. Então, a gente vê que é um gráfico que ele vai ser infinito, ele vai passar muito próximo do negócio chamado assíntota, porém ele não vai tocar. Então, aí, como eu falei para vocês, tem duas assíntotas. Ela pode ser horizontal ou ela pode ser vertical. Tá? Quando que a gente calcula uma, quando que a gente calcula outra? Para a horizontal, sempre iremos calcular x tendendo ao infinito. Então, imagina o seguinte. Eu tenho aqui um x muito grandão, tanto para a direita quanto para a esquerda, muito grandão para lá e para cá. Tá vendo que eu estou apontando em direção ao x, para lá e para cá? Então, eu estou apontando para lá e para cá, então a minha assíntota ela é horizontal. Agora, como que vai ser a minha assíntota vertical? O limite da função vai tender para um ponto, tá? A direita e a esquerda. Agora a gente tem o conceito de limites laterais. Ela vai tender para um ponto, para a direita e para a esquerda. E o nosso valor final vai ser infinito. E qual vai ser minha assíntota? Vai ser nesse ponto. Então, quando eu vou tender o meu x para esse ponto, ele vai ficar tão grandão ou tão pequenininho que a gente vai falar que vai ser infinito. Então, nesse caso, a gente vai ter uma assíntota vertical, tá bom? Então, aqui determine as assíntotas horizontais e verticais da seguinte função. E agora, hein? Como que a gente descobre qual vai ser a assíntota horizontal e vertical? Eu sei que a horizontal vai ser o limite de x tendendo ao infinito, certo? De x tendendo ao infinito. A gente tem que verificar para mais infinito e para menos. Não são laterais, tá? Não são laterais. Muitas vezes eles podem dar dois valores diferentes e são duas assíntotas diferentes. Não são laterais. E para vertical, eu tenho que limite de x tendendo a um ponto. A direita e a esquerda. Aqui sim funciona limites laterais. A esquerda, direita e a esquerda. Qual seria esse ponto, hein? Olhando uma função consciente, qual é o meu ponto que dá problema? Meu ponto que dá problema é o meu denominador. Qual é o ponto que dá problema aqui? Então, 3x menos 5 tem que ser diferente de zero. Então, eu vou ter 3x é diferente de 5. X é diferente de 5 sobre 3. Tá? Qual ponto eu vou utilizar aqui? Óbvio que é o que vai dar problema para mim. 5 sobre 3. Óbvio, sempre. É o problema, eu vou usar o que vai dar problema para mim. Então, essa aqui é a nossa assíntota vertical. E aqui é a nossa assíntota horizontal. Vamos verificar as duas agora. Para a horizontal, a gente faz aquele macete de simplificação, né? Então, a gente olha em cima e embaixo. Esse aqui é um pouquinho mais difícil porque ele tem raiz. Mas a gente olha em cima e embaixo a letra que é igual. Nesse caso, em cima eu tenho x ao quadrado e embaixo eu tenho x. Mas em cima, então, como eu só tenho x ao quadrado, vamos colocar o x ao quadrado em evidência. Embaixo vamos colocar o x, né? Se o x ao quadrado está em evidência, divido todo mundo por x quadrado. E se o x embaixo está em evidência, divido todo mundo por x. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter x corto com x, fico 3. Certo? E 5 dividido por infinito vai dar 0. Aqui também, né? 1 dividido por infinito vai dar 0. Isso corto com isso vai dar 2. E daí, esse valor está dentro da raiz, né? Esse valor está dentro da raiz. Beleza. Como que eu vou fazer? Bom, existe um negócio chamado módulo. Módulo de um número. A raiz de x ao quadrado, eles são operações opostas. O quadrado e a raiz. Isso aqui se chama módulo de x.
Tem no livro de vocês, explicadinho isso aqui, tá? Então, quando eu tenho a raiz de x ao quadrado, eu vou substituir isso por módulo de x. Então, vai ficar módulo de x, raiz de 2, dividido por x sobre 3, beleza? Então, agora a gente vai... O que é o módulo de x, né? Ele pode assumir dois valores por causa do quadrado, um positivo e um negativo. Beleza? Então, ora ele vai ser mais x e ora ele vai ser menos x. É o mesmo conceito do Bhaskara, né? A gente não usa mais ou menos na frente da raiz, é porque a raiz ela tem essa ideia de mais ou menos, tá? Como aqui eu vou ter infinito positivo, eu vou considerar mais x. Então, vai ficar limite de x tendendo ao infinito de x positivo por x positivo. Raiz de 2 sobre 3. Corto esse com esse, fica raiz de 2 sobre 3. Então, eu tenho uma assíntota, que é raiz de 2 sobre 3. Certo? Esse é uma assíntota. Faço o mesmo processo para menos infinito. Porém, agora eu vou assumir aqui que esse valor é menos x. Então, eu vou ter menos x dividido por x, vai dar menos aqui na frente, né? Ficou menos. E aí, eu vou ter outra assíntota em menos raiz de 2 sobre 3. Agora, vamos ver a nossa vertical, né? Como eu falei para vocês, o nosso ponto que vai dar problema é 5 sobre 3. Então, eu vou fazer 5 sobre 3 à direita e vou fazer à esquerda, tá? Tá, professora, mas como que eu verifico que esse negócio aí vai dar mais infinito? Simples. Eu pego um ponto, né? Como eu estou fazendo à direita, eu estou pegando valores maiores que ele. Maiores que 5 sobre 3. 5 sobre 3, 5 dividido por 3, vai dar 1,6666666. Então, eu vou pegar valores maiores que ele. Como é à direita, 1 sobre 6, 7, 1 sobre 6, 8, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 2 sobre 2, 2 sobre 3. Então, são valores que estão bem próximos, né? Estão bem próximos a ele. Olha que engraçado. Quando eu pego 1 sobre 67, que é bem próximo isso aqui, dá 256. 1 sobre 68, 64. 1 sobre 7, 26. 1 sobre 8, 6. 2 sobre 2, 2. Olha como que mudou daqui para cá. Tá vendo? Então, quanto mais eu chego perto desse ponto aqui, mais esse negócio está ficando grandão. E isso me caracteriza, então, que isso aqui vai para o infinito. Quanto mais eu pegar valores mais próximos desse ponto, não é o ponto, tá? Mas mais próximo desse ponto, porque esse ponto aqui vai zerar, né? Isso vai ficar maior, maior, maior. Então, isso é o infinito que a gente fala, né? Isso vai tender para o infinito. E daí, aqui está o processo algébrico, outra forma que a gente pode fazer, né? Através da manipulação do cálculo. E daí eu deixo aqui para vocês darem uma olhada depois e a gente fala na nossa aula ao vivo sobre esse exemplo. E daí a mesma coisa para a esquerda. A esquerda eu vou pegar valores bem próximos de 1,666, só que pela esquerda. 1,65, 1,64, 1,5, 1,4, 1, 0,5. Então veja que isso aqui está ficando cada vez maior, porém maior negativo, tá vendo? Então isso vai tender para menos infinito, tá? Então eu tenho duas assíntotas para esse gráfico. Uma assíntota em 5 sobre 3, tá? Aliás, tenho duas assíntotas horizontais e tenho também assíntota vertical. Então eu vou ter uma assíntota em 5 sobre 3, que é mais ou menos a vertical, né? 5 sobre 3. 5 sobre 3 é 1,6, então tá aqui minha assíntota. Beleza? Ó, 1,5, 1,6 está um pouquinho para lá. Ok. E aí eu vou ter duas outras assíntotas horizontais, no caso, em mais raiz de 2 sobre 3 e menos raiz de 2 sobre 3. Tá aqui, ó. Em mais raiz de 2 sobre 3 e menos raiz de 2 sobre 3. Tá?
Raiz de 2 sobre 3 é 1,47, não. Então, 1,47 aqui e 1,47 aqui. Certo? Então é isso, né? As nossas assíntotas verticais e horizontais, tá? A assíntota vertical e duas assíntotas horizontais. E aí a gente entra naquela ideia de continuidade de função. Então, como que a gente vai ver que uma função ela é contínua? Mais ou menos a ideia a gente já tem, né? Primeira coisa que tem que acontecer, o ponto que a gente está analisando, ele tem que pertencer ao meu domínio. É uma coisa óbvia, né? Porque se eu tenho uma função e não pertence ao domínio, a gente viu que dá um buraquinho. Então, aquele ponto que a gente está analisando, ele tem que pertencer ao meu domínio. Ou seja, tem que ser bolinha fechada. Não pode ser aquele ponto crítico, né? Se eu tiver aquele ponto crítico, eu já sei que vai ser bolinha aberta, ela não vai ser contínua essa função. Então, aquele ponto que a gente está analisando, ele tem que pertencer ao meu domínio. O meu limite da minha função ele tem que existir. Como que eu vejo se o meu limite existe? Se o meu limite é a direita e a esquerda coincidirem nesse ponto, né? Aí meu limite existe. O meu limite à direita e à esquerda tem que existir. E o limite da nossa função naquele ponto vai ser a própria substituição daquele ponto na função, tá? Então aí, por exemplo, um gráfico aleatório, né? Esse é um gráfico que ele é contínuo. Então aqui meu ponto em A, x tendendo a A, eu tenho bolinha fechada, então nosso valor L do nosso limite vai ser o mesmo valor f de A. Então beleza, é uma função contínua. E agora imagina essa função aí, né? Essa bem bonitinha aí. Em quais pontos f é descontínua e por que ela é descontínua? Então a gente pode olhar três pontos aqui, três regiões de interesse. A primeira região é essa aqui, que eu tenho um buraquinho. A segunda região é essa aqui, que ela é descontínua, né? E a terceira é essa aqui. Sempre eu vou olhar para o ponto crítico. Na primeira, que x é igual a 1, eu subo até o ponto e venho para cá. X é igual a 1, certo? Esse ponto, como é vazado, significa que ele não pertence ao meu domínio. Então, a gente já viu que quando a gente tem uma função que aparentemente ela é contínua, né? Eu vindo pela esquerda e eu vindo pela direita, eu chego no mesmo ponto, que é esse aqui. Porém, o ponto é vazado. Significa que ele não pertence ao meu domínio. Então, naquele ponto, a minha função não está definida. É aquele reais menos tá. Então, ela é descontínua naquele ponto. Esse ponto aqui, pior, né? Eu vindo pela esquerda, eu dou esse ponto aqui para y. Vindo pela esquerda em x. Eu vindo pela direita em x, dá esse ponto aqui em y. Então, se os limites laterais são indiferentes, ela não existe. Então, o limite nesse ponto não existe. Se não existe, também é descontínuo. E aqui nesse ponto, que é um ponto engraçado, né? O valor de x igual a 5, tá vendo aqui, ó? Se eu vier aqui, né, eu vou ter esse valor. Se eu vier aqui, eu vou ter esse valor. Então, aqui, ó, nesse ponto x igual a 5, eu tenho bolinha fechada. Eu tenho bolinha fechada. Porém, o limite à esquerda e à direita, tá vendo o limite? O limite disso aqui, ele vai tender para esse ponto aqui, não para esse. Então, aqui também ela é descontínua, tá certo? Essa função aqui, será que ela é uma função contínua? Então, ela é uma função onde ela é uma raiz, né? O que eu vou fazer? Aqui eu tenho que ter x ao quadrado menos 4 maior ou igual a zero. Certo? Maior ou igual a zero. Então, vou fazer Bhaskara, porque é uma função do segundo grau. Como eu tenho maior ou igual a zero, olha só, bolinha fechada. Bolinha fechada aqui e aqui. Certo? Então, aqui, ó, a minha função ela é contínua. Ela vem da esquerda, vai para lá. Ela é uma função contínua, tá? Não tem aquele ponto crítico para mim que vai dar problema, certo? Dentro dessa ideia aí.
E aí, aqui também é a mesma coisa, né? Uma função polinomial. Uma função polinomial ela sempre é contínua. Por quê? Não tenho restrição nenhuma para isso aqui. Também é uma parábola. Eu deixo para vocês resolverem. Resolve por Bhaskara, acha as raízes aqui, vai dar uma função bonitinha assim, tal, contínua aqui, põe bolinha fechada aqui e aqui, sem nenhum problema, né? E agora quando eu tenho uma função definida por partes, aí que minha ideia muda. Eu tenho uma função que o meu valor crítico é 1, porque está aqui a esquerda e a direita, né, o 1. Então meu valor crítico é 1. Então à esquerda eu vou usar essa função. E à direita eu vou usar essa função aqui, certo? Ó, x à esquerda essa função e x à direita do ponto 1 vou usar essa função, tá? Será que ela é contínua? O gráfico ficaria assim, ó. O gráfico de uma x ao cubo menos x, esse aqui, e o gráfico de outra x menos 2, que é o azul, tá? Unindo os dois eu vou ter isso aqui, ó. Essa x ao cubo menos x, ela vem até o ponto 1 e bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque tem que ser menor que 1. E aí a função x menos 2, ela começa no ponto 1 e ela vai para lá. É uma função contínua? Não, ela é descontínua. Por quê? Primeiro que os limites laterais, ó, são diferentes. O limite lateral daqui é 0 e o limite lateral daqui é menos 1. Então, os limites laterais são diferentes. Então, já sei que ela é descontínua, tá? Outro ponto. Aqui eu tenho bolinha aberta. Outro ponto para ela ser descontínua. Aqui bolinha fechada, mas é da outra função. Então, outra ideia para ela ser descontínua, tá certo? E daí, uma coisa que vocês têm que se atentar, quando eu falar assim, limite de x tendendo a 1. Meu ponto crítico é 1, né? Então, o limite de x tendendo a 1 pela direita e pela esquerda. Para a gente ver que vai dar isso aqui, né? Qual é das duas funções eu uso? Ih, caramba! Qual das duas funções eu uso? Eu uso a função de cima ou eu uso a função de baixo? À direita, eu vou usar essa função e à esquerda eu vou usar essa. Tá aqui. À direita eu uso essa e à esquerda eu uso essa. Posso substituir o ponto? Pode. Tem alguma restrição? Não. Então fica limite de x tendendo a 1 pela direita. Não é mais 1, é 1 pela direita, né? Fica 1 menos 2, dá menos 1. Tá aqui, ó. Menos 1. Pela direita, né? Ó, vindo pela direita dá menos 1. Pela esquerda? Pela esquerda, posso substituir aqui? Pode, não tem problema. 1 ao cubo menos 1, 0. Então, vindo pela esquerda, ó, vai dar y0. Limite vai dar 0. Então, limites laterais diferentes, certo? Não existe. Tá bom? Esse aqui eu deixo como exemplo para vocês fazerem, tá? O gráfico dele está aqui. É um gráfico descontínuo, né? Mas eu quero que vocês cheguem à conclusão por que ele é descontínuo, certo? Aí aqui fica um exercício também para vocês resolverem com a assíntota, tá? E aqui outro exercício também para vocês resolverem de treino aí, tá certo? Então, gente, espero, foi uma aula que ela precisa de bastante coisa, né? Bastante coisa principalmente relacionada à função, mas eu espero que tenha ficado o conceito principal do limite no infinito aí com vocês, tá bom? E a gente se encontra na nossa aula de terça-feira. Um grande abraço e tchau, tchau! EAD, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.